Então, com 3 anos, eu já lia e escrevia. Ai, que lindo! Uau! Sim. E com 6 anos, eu já estava escrevendo meus primeiros comandos no terminal, meus primeiros códigos ali. Foi meu primeiro contato com o computador. Já pensou? E aí, depois eu comecei a evoluir tão rápido nessa parte que eu comecei a corrigir o professor na escola. Ixi, E e aí? aí o professor, eu corrigi uma vez, 2 vezes, e aí na terceira vez ele falou, você quer dar aula Quero. no meu lugar? Aí eu falei sim, e aí eu fui e dei aula. Então, chegou um professor lá, estava dando uma palestra para umas 200 pessoas, e aí ele falou uma coisa e eu levantei e falei, não, mas não tá certo isso aí. E aí ele falou, esse rapaz aí estuda, lê um negócio no Wikipédia e vem aqui me corrigir. E aí o pessoal todo deu risada. Daí eu falei, olha, de acordo com o livro da faculdade que você mesmo escreveu, no capítulo Uau. tal, no parágrafo tal, tá dizendo assim, assim, assim. E o que você falou agora tá contradizendo isso. Então, ou você tá Você errado ou escreveu você errado. tá errado. Bem-vindos ao UnineCast, eu sou André Coalho, host desse podcast. Estou aqui, como sempre, com minha esposa, Gabi Zaleski. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. E qual será o tema de hoje, amor? O tema de hoje é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre codificando uma nova era, a contribuição única dos gênios autistas na era digital. Interessantíssimo, Uau, hein? muito, 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 muito. Tô Cada bem. dia que passa, a gente está tendo um convidado com mais informação. Eu estou muito animada para isso Sim, a gente é muito agradecido, também. né? Por essa turma se doar um Aceitar. pouquinho e trocar as experiências e contribuir, né? Com as certeza. pessoas, com a audiência, sempre vai ajudar alguém. Sempre. Isso é Fato. certeza. Fato. Legal, então vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Alexandre Gonçalves, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ele nasceu em São José, Santa Catarina, é casado, tem uma filha. Ele é polímata digital autodidata, um gênio autista com hiperfoco em tecnologia. Atualmente ele atua como engenheiro de software, de inteligência artificial e aprendizado de máquina, machine learning. Lex, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Lex, É um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso, cara. A gente quer agradecer aqui você ter aceito o nosso convite, né? E poder participar aqui com a gente e contribuir com a sua experiência. Eu falei um pouquinho no bastidor, mas eu fico muito feliz de ouvir o sotaque de Santa Catarina. Sinto muita saudade daquele povo, daquela cultura. Eu morei muitos anos, assim, um pedacinho da minha infância e boa parte da minha adolescência eu vivi em Santa Catarina. Gosto muito daí. Morei em Florianópolis, morei pertinho de você aí. Olha só, quase vizinhos. É verdade. Me conta uma coisa, a filha é pequenininha ainda? Ou já tá grande? Quantos anos tem tua menina? Ela fez 6 anos agora em fevereiro, mas ela é bem grandona, puxou o pai. Ela já tá usando roupa tamanho 10 já. Ela é alta, é altona, que legal. Autona. Eu não sei se o André comentou contigo, a gente tem um menino de 2 anos, o Nicola, e, cara, é uma fase muito gostosa. Você já passou por essa fase faz alguns anos, né? Você deve lembrar um pouco do que é esse começo, assim, que é um pouquinho mais difícil, né? Sim, tem aquela fase da rotina ali, né? Da criança na casa e muita coisa muda, né? Quando vem um filho. Vai adaptando a família, né? Exatamente. Mas vou dizer que essa fase de agora está sendo a melhor para mim, assim, que eu tô mais curtindo. Que legal. E é uma fase que eu já esperava muito, assim. Eu falei com muitos anos de antecedência com a minha esposa. Falei, é a fase onde eu vou poder conversar de verdade com ela, onde a gente vai decidir o que, sei lá, o que vai assistir, o que vai jogar, e vai poder ter essa interação
de verdade, assim, ela não está entendendo alguma coisa, ou aconteceu uma situação na escola, ou algo assim, a gente sentar ou sair para caminhar juntos e conversar, é uma coisa muito bacana, né? Quando ainda era só um neném, aí, tipo, para todas as coisas, a resposta é o chorar. Eu não sabia o que fazer, sabe? Eu não tinha ali o tradutor para saber exatamente como operar, assim. Agora tá sendo bem legal. Fica tranquilo que todo mundo, a gente também ninguém consegue entender muito bem. Às vezes as mães têm um pouquinho mais de, né? Mas é difícil. Dessa ligação. É difícil, né? Essa parte, essa fase realmente que não fala direito ainda, né? Ou tá começando a falar e tá tentando se expressar e a gente tá tentando entender. Realmente é um pouquinho. Mas é uma experiência maravilhosa, né, Lex? Sim. Me mudou demais, assim. Demais. Vamos aproveitar que a gente está falando de filhos, de infância, de criança. Conta um pouquinho pra gente da tua história, como é que foi sua infância. Você nasceu em Santa Catarina? Eu nasci em Santa Catarina, nasci em São José, que é uma cidade vizinha a Florianópolis. Uhum. Tem muita gente que mora em São José e que vai trabalhar em Florianópolis e volta para casa no final do dia, né? Uma cidade que alguns anos atrás era uma cidade residencial e agora está criando o corpo próprio e está expandindo muito aqui agora. Legal. Sobre a minha infância, aconteceu muita coisa. Mas foi uma infância bem diferente. Aconteceu muita coisa e essas mesmas coisas, elas tiveram um significado no início da minha vida e um outro no final. É muito interessante, né? Quando às vezes a gente tem uma informação nova na nossa vida, parece que aquele desfecho de filme que ressignifica o resto. Né? Que a gente, às vezes acontece isso, tem aquele personagem que a gente não gosta e aí acontece uma coisa lá na frente que você entende as razões daqueles comportamentos e aí tudo muda. Você entende por que ele estava agindo daquela forma, algo assim. Então, muita coisa aconteceu assim na minha vida. Eu sou o filho do meio de 4, né? Então, eu quis dizer exatamente do meio, mas como são 3 meninos e a caçula que é a menina, então eu sou o do meio, né? Filho do meio. E a minha família é uma família simples, uma família amorosa, mas sem grandes proezas nem acadêmicas, nem intelectuais, nem de carreira, nada nesse sentido, assim. E é isso, eu nasci como um peixe fora d'água ali, tanto para minha própria família como para a sociedade, assim, para as pessoas no meu entorno. Com 3 anos... Devido ao teu intelectual, do desenvolvimento intelectual? Exatamente, e a minha maneira de pensar era diferente, a minha maneira de sentir era diferente, nem melhor, nem pior, mas era diferente, muito diferente. Então, com 3 anos eu já lia e escrevia. Ai, que lindo! Uau! Sim. E com 6 anos eu já estava escrevendo meus primeiros comandos no terminal, meus primeiros códigos ali. Foi meu primeiro contato com o computador. Já pensou? Então, começou bem precoce. Mas você lia livros? Aonde você via isso? Ou isso é nato? Então, eu nem me lembro quando que eu comecei a usar óculos, assim, acho que, sei lá, acho que foi com 4 anos, alguma coisa assim, porque eu comecei a ficar muito obcecado pela questão da tecnologia, então eu quase
quando eu era criança, eu me aproximava muito da tela da TV e quase colava a cara, assim, na tela da TV, sabe? E aquilo me fascinava, assim. E quando eu tinha 6 anos, o meu avô, ele tinha uma empresa, nem existe mais, eu acho, esse mercado direito, né? As coisas vão mudando, mas ela era uma encadernadora. Então ela fazia aquelas capas duras, aquele pessoal que estava fazendo TCC, que tinha que fazer brochura. Então a empresa se chamava Incalvis, ela era bem no centro de Florianópolis, e ela era dividida em 2 camadas. A parte do meio para frente era como se fosse uma banca de revista e fazia mais algumas outras coisas ali. Vendia pequenos itens, coisas assim. A parte do meio para trás era essa parte da encadernadora. Era um trabalho bruto na época, assim, pouco automatizado, tinha umas prensas gigantes e tal. E o meu avô comprou um computador. E naquela época, nossa, um computador era o preço de um carro, sei lá. Mas você tá com quantos anos agora? Agora eu acabei de fazer, agora dia 9 de abril, eu fiz 35 anos. 35 anos. Parabéns. Parabéns atrasado. Obrigado. Quase 30 anos aí na frente de um computador. Cara! Já fiz muita coisa, muita coisa. E a minha mãe, na época, trabalhava com o meu avô, e ela, então, arranjou uma escola ali perto para eu ficar. Só que o período da escola não dava todo o período do trabalho dela, então, saindo da escola, eu ia para lá. E aí eu vi aquele computador chegar. Nossa! E aí eu quis mexer naquilo. Imagina, uma criança entediada, não sabia mais o que fazer, já tinha lido tudo que aparecia na banca. E aquilo surgiu assim na minha frente e eu quis mexer. E a minha mãe deu uma bronca, falou assim, não mexe, isso aí é muito caro, vai quebrar e tal. E aí o meu avô, ele falou, não, deixa ele mexer. Deixa ele mexer que assim ele vai aprender como é que faz. Aí depois ele explica e tal. E a gente conseguiu montar e eu tive um trabalhão para fazer minhas primeiras coisas ali. E até que finalmente eu esbarrei com um livro branco dessa grossura que era de comandos do MS-DOS. Que isso? Nossa! E aí eu comecei a olhar um por um, sabe? Tipo criança olhando o dicionário, assim, para olhar, para saber o que é o significado de eu não sei se isso é muito comum, mas para olhar o significado das palavras, que palavra estranha, significa isso. Eu fui comando por comando colocando ali no terminal. E foi isso. Aí eu ajudei meu avô a fazer a usar o sistema ali, mas ele não sabia nem abrir o sistema. Mas ele não sabia nem ligar o computador. Que idade mais ou menos você tinha aí? Uns 10 anos? Ali entre... Não, 6, 7. 7? Logo quando chegou. Nessa faixa, assim. E aí então eu aprendi, o que eu fiz daí? Eu modifiquei a BIOS desse computador e eu conectei na energia para quando ele ligasse a lâmpada dessa parte dos fundos, onde era encadernador, o computador ligava sozinho. E aí ele não precisava aprender a ligar, porque ligava sozinho. E aí eu fiz um script em comandos de DOS que fiz um arquivinho .bat lá, que daí quando quando ligava esse programinha, ele executava sozinho e significava que ele também já abriu o programa que ele precisava usar sozinho. Então ele ligava a luz e o computador funcionava como uma lâmpada para ele, né? Ligava e já abria e fazia tudo. Mas Lex, só um minuto. Quando você diz que você criou os comandos, você criou os comandos meio que do nada, assim? Você pensou numa coisa, falou, deixa eu tentar fazer, e foi seguindo ali o que dava para seguir de instrução no livro? Você tinha alguma referência externa? Ou era só aquele livro? O livro então, era aquele livro do DOS,
E também, assim, como era uma banca de revista, eu comecei, tudo que aparecia que era de informática, eu comecei a pegar. E tanto é que aquelas revistas antigas que tinha um plástico transparente que não deixava você ler. E algumas dessas de informática vinha até com disquete, né? Aí eu ia bem na dobrinha, assim, ó, onde acabava o plástico da frente e começava de trás. Aí eu cortava com estilete, aí lia toda a revista, copiava o disquete, pegava um outro disquete virgem e copiava para ter aquela informação. E aí colocava depois de volta e guardava. E eu comecei a acumular vários disquetes. E a gente está falando de um computador sem acesso à internet. Então, esse era o meu jeito de ter coisa nova chegando. E depois eu comecei a conversar, conhecer outras pessoas que tinham interesse nessa área também. E a gente chegou a se encontrar algumas vezes na Praça 15 para trocar disquetes. Tipo assim, eu tenho um programa que faz tal coisa. Eu tenho esse outro. E trocava, igual como troca carta, como troca tazo, como troca essas coisas, sabe? A gente trocava os disquetes. É bem engraçado. E esse foi o meu início. A primeira coisa que eu fiz. Mas depois eu fiz muitas outras coisas, sabe? Aí eu não quis mais parar. Porque eu percebia que as outras coisas precisavam de um investimento muito grande. E era um recurso que eu não tinha. Enquanto tudo que tinha a ver com essa área eu acabava deslanchando, porque tendo um computador na sua frente e muita curiosidade para ir mexendo, era mais do que suficiente. E aí depois já chegou um período da internet, aquela discada, fazia uns barulhinhos e tal, e fui evoluindo. Aí outro boom que teve foi... Eu estava na escola, aí já tinha acabado aquela escola, já estava em outra escola, estava um pouco maior, e só que a turma de informática era uma única sala de informática e era uma escola enorme. Então a gente podia ficar na escola, sei lá, 15, 20 minutos no mês. Uau! Era horrível, eu só queria estar na frente do computador. Então eu quase reprovei por falta, porque poucos meses depois abriu uma lan house a umas 2 quadras dali, e eu chegava na escola, passava bonitinho e pulava pelo muro de trás para ir para lan house. Quase reprovei por falta. Eu ia só para as provas. Quando meus amigos falavam assim, amanhã vai ter prova, aí eu ia só para fazer a prova. Mas não pegava explicação, nada, e passava, né? Até porque aquele lá não me estimulava, não me estimulava, era entediante, assim. Mas daí na Lan House, eu comecei o dono da Lan House foi bem legal, ele falou, olha, você pode usar aí à vontade, não precisa nem pagar, só que tem um porém. Quando a máquina quebrar... Você me ajuda. Você me ajuda a arrumar. Ou seja, eu ganhei um oásis de computadores ali, e ele ganhou meio que um funcionário grátis, né? Então foi uma boa troca. E aí já era o início da internet, tinha os primeiros jogos, tinha o Counter-Strike 1.6, tinha vários assim daquela época. E o pessoal começou a fazer aquele all night, all day, que era o pessoal ia para ficar a noite toda, ou o dia todo, fazendo um campeonato ali, jogando entre si. Naquela época não era tão forte a internet para fazer como hoje, né? Os jogos online. Então o pessoal tinha que estar todo mundo ali, os times, e jogar ali na própria Lan House, aproveitando a rede. Você lembra da idade nessa época? Teve... nessa época eu acho que já estava o início ali do segundo grau. No meio disso, eu tive um desejo muito grande de ser cientista, mas aconteceu várias coisas, né? Eu montei meu próprio laboratório em casa, eu não sei até hoje como, mas um pessoal do Cobrasol ali, que tinha umas farmácias de manipulação, o que eu pedi eles me deram, assim. Era uma loucura. Eu comecei a ter equipamentos profissionais de química em casa, assim. Olha que legal. Não vou nem dizer mais detalhes para não complicar a vida deles. E aí eu comecei a fazer várias experiências.
Incentivaram você, né? Exatamente, mas eu imagino que hoje ia ser praticamente impossível, sabe? Chega e fala assim, eu quero ácido clorídrico, assim, chega uma criança e fala isso, e ele fala, tá bom, pi. E... Mas foi ótimo, sabe? E aí só que depois eu comecei a evoluir tão rápido nessa parte que eu comecei a corrigir o professor na escola. Ixi, E aí o professor, eu corrigi uma vez, 2 vezes, e aí na terceira vez ele falou, você quer dar aula? Quero. No meu lugar? Aí eu falei sim. E aí eu fui e dei aula. E aí tá, feliz da vida que eu dei aula. De repente, quando tá no intervalo, eu descendo a escada, aquela cena assim, ficando em câmera lenta, né? Eu descendo a escada e minha mãe subindo. Ou seja, do nada ela foi chamada na escola e aquele olharzinho, né? 43, assim. Uhum. Esse é nesse ato entre os meus 6 anos e essa questão da Lan House, né? Então tá, aí me chamaram, e aí eu descobri o que realmente estava acontecendo. O olhar da minha mãe já mudou completamente, estava aquele olhinho de anime, assim, gigante balançando. E era o professor. O professor falou: olha, essa escola não está dando conta, a gente tem que arranjar alguma outra coisa para estimular ele. E aí a Ou seja, eles diretora. descobriram a tua genialidade ali. Eu sou muito grato a esse professor, porque é exatamente isso, né? Vai ter gente que, mesmo tendo a genialidade, essas pessoas não são descobertas, ou elas são ignoradas, porque o nosso sistema não foi feito para, principalmente no Brasil, para aproveitar os talentos, para, olha, a gente acabou de identificar um ponto fora da curva. Né? Nos Estados Unidos é muito comum, a gente vê que, por exemplo, existe a possibilidade de jogar alguém com 9 anos, sei lá, para a faculdade, mas no Brasil isso não dá, não é ilegal, digamos assim, mesmo que o professor considere que seria o correto ser feito. E aí a diretora falou, então deixa ele ficar o máximo de tempo possível na biblioteca. E ela falou, ele já leu todos os livros da biblioteca. E eu já tinha lido todos os livros da biblioteca mesmo. Mas tinha só uns 2.000 livros, não era a biblioteca, sabe? Era... É pouco, né? Claro, só 2.000. Mas para uma biblioteca, né? A gente pensa, nossa, vai ter muitos, mas tinha alguma coisa lá. E eu lembro também dessa cena que a mãe já me contou, que eu estava na cama lendo um livro sobre física nuclear. E aí ela foi abrir assim para limpar e viu aquilo e ela falou, filho, aí eu só desci o livro, você tá entendendo isso aí? Eu, claro. E aí só subi de volta e continuei lendo. E ela saiu na pontinha do pé, assim. Então, aí a diretora falou, não tem mais o que fazer. E eu não sei exatamente como aconteceu lá com os adultos, mas eles conseguiram uma bolsa para fazer pela aquele grupo Fiesc, Senac, uma coisa assim, eu consegui uma bolsa para fazer o curso de robótica. E foi bem interessante, porque a primeira vez que eu estava vendo alguma coisa no computador, primeiro que eu pude ficar bastante tempo no computador, então assim, eu saí da escola e ia lá para fazer isso. E foi assim por alguns anos, até eu entrar daí no segundo grau e ter essa questão da Lan House. Mas foi bem bacana, porque eu comecei a ver eu escrever uma coisa no código e isso se representar em algo no mundo real, né? Físico. Como aí nos Estados Unidos tem a Boston Dynamics e outras empresas que estão nessa. De tipo, hoje a gente já está chegando muito perto desse limiar de inteligência artificial, robô de forma humanizada, drones que conseguem andar, fazer um nado sincronizado, sei lá, uma coisa bonita no ar, Sim. super bem cronometrada ali. A gente está chegando nessa. E foi isso. Então, esse foi o meio termo. Aí, primeira vez que eu comecei a pegar mesmo um projeto grande, um projeto já montado, e começar a querer alterar ele, modificar coisas nele, mudar um código, que foi quando eu comecei a fazer moddings para jogos. Então, para quem não sabe, moddings é assim, quando você quer adicionar, antigamente, ainda hoje é assim, quando você baixa um jogo para rodar no computador,
o jogo está lá no seu computador. Então, no fundo, ele é um monte de pastas dentro de pastas, e dentro dela vai ter arquivos, né? Arquivos de texto, que é o programa, o próprio, todo aquele montoeiro de texto se converte num programa de um jogo, né? E eu percebia que tinha um interesse muito grande de algumas pessoas em ter coisas exclusivas nos seus jogos. Então, no GTA tem tais tipos de carro, mas eu queria que tivesse o Corcel do meu vô Vinho. Queria dar um jeito de ter esse carro e jogar com esse carro, já que eu não posso dirigir o carro do meu avô. Algo assim. E aí eu comecei, então vamos ver se dá para fazer. E aí eu comecei a criar moddings para jogos, e foi a primeira vez que eu transformei código em dinheiro. Porque alguns deles eu troquei, mas outros eu cheguei a vender em fóruns, coisas assim. E criar esses moddings, que é criar alterações que não existem no jogo original, que as pessoas gostariam de incluir, né? Eu quero ter a roupa da Matrix, algo assim. E aí, hoje já é bem famoso isso, já tem muito, né? Tem jogos bem famosos que existem há anos, como Skyrim, que tem muitos moddings, e que mesmo sendo um jogo de mais de uma década, ele ainda é um jogo que as pessoas continuam criando moddings, e que é um jogo que antes tinha um gráfico horrível, mas que agora você pode jogar em 4K, em 2024. Não porque o pessoal que criou o jogo continuou fazendo, né, modificações, mas a própria comunidade, o pessoal que gosta do jogo, continuou fazendo essas modificações. Mas Lex, quando você começou entendeu essa demanda, né, de customizar, por exemplo, no caso que você explicou do carro, né, do Corcel e tal, um exemplo, você, nessa época, você já tinha conhecimento que faziam esse tipo de customização, ou foi algo que você experimentou e tentou fazer, não sabia se alguém já tinha feito? Como que foi isso? Então, existiam duas comunidades, né? Que elas foram crescendo, existiam duas comunidades e um abismo entre elas. As pessoas da minha família, da minha escola, ninguém sabia nada sobre isso. Mas na internet existiam outras pessoas que sabiam sobre isso, que sabiam até melhor do que eu sobre isso. Então eu tinha um outro grupo de pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não sei quantos anos tem, que eu nunca vi o rosto, que tinham cada um seus nicks, né? Cada um tinha um nome lá que usava nos fóruns, e é como a gente trocava informação, né? E era com eles que às vezes eu tirava dúvidas, ou mostrava, ficou assim, ou eu fiz assim, foi até um pedaço, mas eu tô enfrentando esse erro aqui, isso aí eu já passei por isso, faz assim, faz assado. É como hoje tem o Stack Overflow, antigamente eram aqueles fóruns bem raiz, assim, bem Windows 95, assim, aquele fórum quase todo cinza, com umas coisas escritas. E época boa. E isso também me direcionou para outro conhecimento, por isso que realmente é polímata digital autodidata, porque eu nunca parei formalmente e falei, vou ficar aqui 5 anos estudando na escola, um professor me passando uma atividade para eu aprender. Foi sempre ativo da minha parte. Eu percebi o que eu precisava aprender para dar esse próximo passo para frente, e eu ia lá, ia atrás, descobria onde é que essa informação estava, aprendia, e já colocava isso, saía da teoria e ia para a prática, e fazia alguma coisa com aquilo, né? Mas essa parte das comunidades começou a me levar também para o lado da cibersegurança. Então já existia dentro desses grupos, às vezes tinha um pessoal que, vamos testar a segurança de tal lugar e tal. Então, essa parte eu vou deixar mais, não vou me aprofundar muito, mas no Brasil, nessa época, não existiam leis a respeito disso, então eu fui o quão longe dava de minha curiosidade, mas foi bem legal, já aprendi muita coisa, mas o mercado, principalmente o mercado no Brasil,
não era maduro o suficiente para esse tipo de coisa. Então, você chegava a descobrir uma vulnerabilidade num sistema grande, de uma empresa grande, que ainda hoje existe, que está na bolsa, listada, e aí você ia lá, mandava um e-mail, olha, eu descobri essa vulnerabilidade e tal. Eles não corrigiam a vulnerabilidade e ainda te ligavam ou te respondiam e-mail dizendo, se você divulgar isso, você vai ser processado. Tipo assim, te tratavam como um criminoso, sendo que você achou de graça uma falha no sistema deles. Que se um hacker mal intencionado explorasse essa falha, eles iam perder um valor enorme, né? De dinheiro. E também de branding, né? Porque ia atacar diretamente a marca deles e ia queimar o filme deles. Sim. Mas é isso. Então, e por muito tempo eu fui bem livre, porque isso era o meu videogame. Tipo, eu nunca pensei assim, vou montar uma carreira, né? Uhum. Isso tudo aconteceu muito mais para frente, depois que eu já tinha lidado com as partes de cibersegurança, já tinha lidado com comunidades Linux, muito, né? Me envolvi muito com o pessoal do Debian, ali do Backtrack, que depois se tornou o Kali Linux. E o pessoal, o sistema mais atual seria o QBSOS, que é o mesmo sistema que o Edward Snowden usa, que é que é focado em virtualização, onde dentro de um sistema operacional você roda vários outros sistemas operacionais. Então, se um deles se compromete, ele está ilhado ali e não compromete todos os outros seus. Então, é bem interessante assim, a maneira que eles trabalham com isso. Mas, o que acontece? Então, aí, pulando para a vida adulta, eu já estava casado com a minha filha pequena, pouco tempo de vida, e eu estava cursando medicina, e o médico, que até faleceu recentemente, mas aqui no Brasil ele era a autoridade nessa questão do autismo, ele ensinava outros médicos, né? E ele foi o meu médico, ele foi o médico que me deu o diagnóstico aqui oficial no Brasil, o Dr. Clay Brits. E numa conversa com ele bem franca, ele falou assim, olha, tu sabe que a faculdade de medicina é o período integral, você estuda de manhã, estuda de tarde e vai para casa estudar de noite porque vai ter mais coisa no outro dia de manhã e de tarde. E é um período bem longo, você vai fazer isso por 6 anos, mais residência, mais especialização e vai longe essa história. Né? Quando vê, até você ver a cor do dinheiro, já passaram 10, 12 anos. E eu estou falando por experiência própria, né? Ele falou. E ele falou assim, olha, eu te aconselho a ir para um local, uma área onde saber fazer é mais importante do que o papel na parede. Porque a medicina é altamente regulamentada. Você pode participar de uma cirurgia, já ter memorizado tudo, e foi o caso. Eu participei de uma cirurgia plástica de mudança ali no nariz e tal. Olha, com os equipamentos eu conseguia reproduzir de novo, fazer sozinho ali. Mas ele falou, mas sem ali as certificações, as coisas para exercer isso, tu não pode, né? Então ele falou, eu te aconselho a área da tecnologia, porque você vai poder ficar um pouco mais nos bastidores, vai poder ficar mais na área técnica ali, e é uma coisa que, sabendo fazer, você mostrando para a empresa que você consegue agregar valor, você consegue resolver o problema deles, tá ótimo. E levou um tempo, porque já estava em curso, né? As coisas, levou um tempo, mas ele me convenceu. Ele falou, cara, tu é tão bom com computadores, só que até aquele exato momento, por mais louco que pareça, a parte toda, essa parte da computação era o meu lazer, porque eu chegava em casa e ia para frente do computador e fazia o que eu queria, né? Não tinha assim, vou fazer um plano de carreira, vou estudar isso. Não tinha, era o que eu sentia vontade, eu estudava. Pode ser qualquer coisa, assim.
Até foi bem engraçado, meu primeiro ano com a minha esposa, ela achou que eu tava de mal com ela, porque ela não entendia. A gente tava os dois em casa, tipo, fim de semana, e já tava horas, e eu não tinha trocado uma frase com ela. E ela ficou, tipo, nossa, ele deve estar de mal comigo com alguma coisa e tal. E agora ela entende que se deixar, eu entro e fico. E elas que me puxam para a realidade. E hoje elas já se acostumaram com isso, tipo, elas que me puxam, falam, ó, hoje, final do dia, a gente vai ver o filme e tal. Eu, tá bom, eu me organizo para isso. Igual elas me chamam, eu realmente saio, né? Porque eu adoro passar tempo com elas. Mas se deixar, eu me entro no meu mundinho aqui, e se bobear, passou 3 dias, eu não dormi, não comi, não fiz nada, assim. Fiquei só ali em cima em hiperfoco, né? Ah, mas foi isso. Ele teve esse choque do diagnóstico. Eu levei muito tempo Era para era aceitar. a minha pergunta, E é assim, essa como foi essa conversa? Ele te é, chamou, você já tinha, pelas tuas dificuldades, você já tinha uma ideia do que podia ser? Foi a família? Como é que foi? a faculdade que já deu a dica. A faculdade lá já não estava me aguentando, me autorizaram a ir só para as provas, porque aconteceu a história do professor de química, só que agora com professores com ego bem mais inflado, né? Então, chegou um professor lá, estava dando uma palestra para umas 200 pessoas, e aí ele falou uma coisa e eu levantei e falei, não, mas não tá certo isso aí. E aí ele falou, esse rapaz aí estuda, lê um negócio no Wikipédia e vem aqui me corrigir. E aí o pessoal todo deu risada. Daí eu falei, olha, de acordo com o livro da faculdade que você mesmo escreveu, no capítulo Uau. tal, no parágrafo tal, está dizendo assim, assim, assim. E o que você falou agora está contradizendo isso. Então, ou você está Você errado, ou escreveu você está errado. Porque ou você errou no que... ou você errou no que você escreveu, ou você errou no que você falou, porque Ô não está Lex, batendo. você tem essa E memória aí então, isso essa fez... memória fotográfica. Tem. Absorvo, assim, muito rápido. Eu consigo pegar um conteúdo muito grande e ler ele de ponta a ponta com uma absorção bem alta, bem alta. Tipo, pegar um livro de medicina, por exemplo, esse livro ele tinha 1.600 páginas, eu li uma vez só de ponta a ponta e eu sabia exatamente onde é que estava aquela parte. E isso acontece hoje na tecnologia, porque as documentações são enormes de uma biblioteca nova, de alguma coisa nova. E eu geralmente faço isso, eu leio mesmo. E quase ninguém faz isso. Geralmente as pessoas usam para consulta. Tá tendo esse problema, eu vou lá, vou dar um Ctrl F ali, vou fazer um search na documentação para achar o problema. Eu geralmente não leio tipo um romance, eu pego e leio de ponta a ponta, pelo menos uma vez, para ter Incrível. aquela visão geral. Mas os professores foram uma loucura, né? Lá com isso. Foge do padrão, né? E Foge é muito do isso. padrão. Eles fizeram lá uns testes comigo, tudo, e eles falaram, a boa notícia é que tu é um gênio, né? Tá mais do que comprovado aqui. E a má notícia é que tu é autista, tu tem autismo. E aí foi um choque, eu levei 1 ano só para contar para minha esposa. E eu não aceitava. Eu mesmo era o maior preconceituoso com autismo, era eu mesmo, porque aí começa aquela parte da ressignificação. Imagina uma coisa que tu sabe que é um ponto fraco teu, que tu tá há mais de 2 décadas trabalhando para melhorar aquilo, e aí você descobre que essa é uma fatia de quem você é, que você não vai melhorar. É uma parte onde você precisa aceitar. Você era uma criança assim, você era um jovem com isso, você era um adulto assim, você vai ser um idoso assim, você vai morrer assim. Era difícil, porque a gente vive nesse mundo de aperfeiçoamento, autodesenvolvimento, coach, sei lá o quê, e aí você pensa, não, se todo mundo consegue participar de uma reunião longa, eu também vou. Se todo mundo consegue lidar com grupos e pessoas, pensamentos diferentes e tal, eu também vou.
E não é assim. Eu consigo me expressar bem, organizar as informações, me expressar bem, dar uma palestra, escrever um livro, fácil. Mas o interpessoal é complicado. É muito complicado, porque é bem... Hoje minha esposa adora isso. Adora, porque agora ela se cansa das outras pessoas fazerem tantos rodeios para certas coisas. Porque é bem direto, sabe? Se ela fala assim, vai lá então. Antes, né, no início de casado, ela falava, então vai lá. Eu ia. Aí ela, você não falou para eu ir? Eu fui, sabe? É, bem literal. É tipo, André é bem direto também. É, tipo... Exato, tipo, vai lá e traz 4 laranjas. Se tiver leite, traz 2. Aí eu volto com 2 laranjas porque tinha leite. Né? Bem literal. Então, é mais ou menos por aí. Tanto é que já aconteceu na empresa, e esse é o grande desafio. O desafio técnico, para mim, até hoje eu não encontrei um desafio à altura. Mas o desafio interpessoal é gigantesco. Eu fui, né, em 4 meses depois que o Dr. Clay me convenceu, eu estava na IBM já, ajudando a implementar o Watson aqui no Brasil, a inteligência artificial, né? E tipo, sabe, tipo, nunca tinha trabalhado na área, tipo, vou ver qual é, e de repente, boom, IBM. E aí, foi bem assim. E tanto é que no final ele falou, tem gente aqui com mestrado competindo contigo, por que eu deveria dar vaga para ti? Daí eu falo assim... Aí eu lembrei do que o Dr. Clay falou, falei assim, porque eu sou melhor do que eles, e eu posso provar, me dá aqui o teu laptop. E aí eu acessei o sistema todo da IBM na hora, na frente deles. E inclusive o telona gigante eu vou mandar um vídeo para vocês, a telona gigante do saguão, que não tinha nem teclado para acessar nada, era o tamanho de uma geladeira, era só touchscreen para mostrar umas propagandas deles. De repente abriu o terminal e começou a mostrar toda a árvore de diretórios, assim, no meio do saguão principal deles. E aí foi isso. Mas é bem assim. Mas daí, olha só, em contrapartida, eu não tenho como é que é? O pessoal chama de gingado das ruas, malícia? sei lá, uma coisa assim. É, isso. E às vezes isso foi passado para trás, muitas vezes. Eu não vou dar muitos detalhes, mas isso já aconteceu mais de uma vez, é bem chato. Mas eu vou dar um exemplo mais leve. Tava o pessoal discutindo uma tarde inteira sobre se usar tecnologia A ou se usar tecnologia B. Todos os desenvolvedores, praticamente, mais de 90%, queriam usar a tecnologia B. Mas o arquiteto, o sênior, queria usar a tecnologia A. Eles ficaram batendo boca um tempão e até que o arquiteto falou, mas a tecnologia B não consegue comportar mais do que X megas por segundo, e aí no nível da nossa aplicação isso não vai dar certo. Aí foi o momento onde todos eles, tipo, foram vencidos. Mas foi aí o momento de eu abrir a boca. E eu falei, onde é que tá isso? Onde é que tu viu isso? Da onde tu tirou isso? Aí ele, tá na documentação da tecnologia. Frase pronta, né? Eu falei, não está, porque eu li a documentação. Aí ele, não, tá sim. Aí no outro dia, às 6 horas da manhã, eu e mais um outro desenvolvedor pegamos a tecnologia B e rodamos com, tipo, 4 milhões de tokens lá e pegamos os resultados, anexamos e mandamos por e-mail para o time inteiro. O que estava no background, que eu não entendia, existia uma divisão política ali e, na verdade, o sênior não queria descer do pedestal. A tecnologia B era interessante porque todo mundo queria colocar isso no currículo, que tem experiência com essa tecnologia nova. Só que ela era tão nova que o sênior ia deixar de ser sênior nisso. Na tecnologia A, ele tinha, sei lá, 20 anos de experiência. Na B, ele ia ter os mesmos 2 anos de experiência que um júnior que está estudando a tecnologia desde que saiu. Ele não queria se sujeitar a isso. Então,
no fundo, eu estava olhando só a tecnologia e não estava entendendo o panorama mais amplo das relações internas e das conversinhas de corredor e dos joguinhos de poder interno ali e complicado. Eu realmente queria o melhor para a aplicação e não era o que estava rolando. E isso, para mim, foi um choque, isso do mercado. É a parte onde hoje eu me aprimoro e tudo. Porque é exatamente o oposto do que eu vivia até então. Quando tem um grupo onde todo mundo não está mostrando o rosto e é só um monte de nickname num fórum, a melhor ideia vence. Ponto. Ninguém fica dando carteirada, ninguém fica dizendo quanto tempo tem de mercado. Tu não sabe se é um rapaz de 14 anos batendo boca com um de 55. Você não sabe. Mas a melhor ideia vence. Ponto final. Né? E o que eu mais gostava do computador era isso. Ele não me julgava. Se ele deu um problema, provavelmente eu dei um comando errado. Ponto. Eu não me magoava com o computador não se magoava comigo. Mas as pessoas não são assim. Você corrige elas e elas não só ficam gratas por isso. Elas te marcam, elas bloqueiam o teu caminho. As pessoas têm uma relação que, para mim, é um completo mistério. É muito mais fácil aprender do zero toda a matemática utilizada na inteligência artificial do que aprender esse tipo de nuance, sabe? Porque cada pessoa tem um modelo de mundo completamente diferente. Eu posso conhecer a minha esposa hoje, mesmo ela sendo não sendo autista, né? Eu posso conhecer ela de ponta a ponta, a forma como ela pensa, várias coisas. Só que é ela. Isso não vai me ajudar a interagir com o meu vizinho, nem com o colega do trabalho, porque existe um mapa geral. E as pessoas fazem isso de uma naturalidade, assim, que parece que é como respirar. E para mim, não. Esse é o dilema. O que você faz hoje que te ajuda no teu raciocínio com a comunicação? Porque você se comunica bem. Talvez quando você fala do relacionamento interpessoal que pega, o que você faz hoje para te ajudar com isso? Eu geralmente crio algoritmos para as pessoas. Dá para explicar um pouco isso? Dá para explicar do jeito que a gente entenda? Claro. Tipo assim, vou dar um exemplo. Existem 3 tipos de tarefas principais, né? Eu sei que o GTD e outras metodologias usam mais de 3, mas as principais, geralmente você vai fazer uma coisa importante, uma coisa urgente ou uma coisa circunstancial, né? Na nossa vida pessoal ou numa vida profissional é a mesma coisa. Eu gosto de fazer as importantes, mas as importantes são as mais fáceis de adiar. Né? Aquele curso de inglês, aquele livro que está lá, que ainda não terminou de ler, né? Aquela série de 10 temporadas que sempre chega na quarta a gente para e depois já inicia, depois de 2 anos. Então, sempre é muito fácil adiar uma coisa importante. E as urgentes não, porque elas vão gerar estresse. Se tu não fizer até amanhã, vai explodir alguma coisa, vai pegar fogo, vai entrar no cheque especial, alguma coisa vai acontecer, né? Mas ser guiado pelas urgências é péssimo, é a receita para ficar estressado. E aí, só que dentro da empresa isso acaba acontecendo. Tem aqueles que fazem a roda girar, que lidam com aquela coisa do dia a dia, estão ali todo dia apagando incêndio. Só que isso não vai inovar, isso não vai fazer a empresa sair do ponto A e ir para o ponto B. Tem que ter alguém trabalhando por fora, enquanto as pessoas... Os 2 trabalhos são importantes, né? Mas tem alguém trabalhando por fora para fazer uma coisa que vai gerar impacto lá na frente. É isso que eu gosto de fazer, né? Então, sabendo disso, e aí eu acabo percebendo o canal da urgência. Sempre tem essa pessoa fulano de tal que ele chega para mim trazendo uma urgência. Ele espera aquela coisa estar no prazo final para daí me chamar, né? Ou eu todo dia de manhã eu olho o que vai ter de reunião e já me organizo. Aí, de repente, ele vai lá na agenda e marca uma reunião para daqui meia hora. Começa a gerar padrões. Exato. O que acontece? Eu começo a gerar um delay para aquela pessoa. Quanto mais ela faz isso, maior é o tempo que eu demoro para responder. E ela sabe que ela não pode contar comigo para urgências. Eu não falo isso literalmente. Eu vou criando um algoritmo. Então, eu vou responder ela daqui 2 horas. Eu vou dizer, não, estava ocupado aqui na minha tarefa. Opa, só vi agora. A reunião já passou. Pô, desculpa. Então, é isso. Mas foi proposital.
Porque eu não quero ser a pessoa que, se tiver uma urgência, se tudo estiver pegando fogo, chama ele. Não quero esse tipo de trabalho. Porque daí eu vou tirar o que é o pior de mim. Você vai estar julgando uma águia pela capacidade dela de nadar no oceano. Né? Então, é isso. E agora não, se for exatamente o oposto. Você fala assim, olha, tem esses 5 desafios que a SpaceX precisa resolver, senão não vai chegar em Marte. Ah, tá bom. Então o Lex vai cuidar do desafio 2. Entende? É algo assim que é o que eu quero. E é onde eu vejo o diferencial. Eu resolvi um problema dentro da IBM que foi assim. Assim que eu cheguei lá, eu falei, qual é o maior problema que vocês têm aqui? E aí eles falaram, olha, a gente tem um problema de NLP, que é a interpretação de linguagem natural. É bem que esse primeiro era para falar, não é para falar tanto de tecnologia, né? Mas é porque os dois se amarram tanto na minha vida. E eles falaram, a gente tem esse problema, é um problema matemático, e a gente já está mastigando isso há 1 ano e meio, mais ou menos. 2 anos. E chamaram um cara lá, um físico com doutorado, que trabalhava no CERN, no colisor de Hadrons lá, para resolver o negócio, e o negócio ainda não finalizou, ainda não descobriram como resolver. E aí eu falei, tá bom, vou resolver. E aí eu cheguei era um galpão enorme lá em Hortolândia, né? E eles têm uma lateral dele que é só vidro branco que o pessoal usa como quadro. E eu falei, eu preciso do quadro. E o meu gestor falou, qual deles? Eu falei, todos eles. E eu não voltei para casa. Eu fiquei quase 3 dias lá dentro. E eu fiz todas as contas na mão, no canetão, e resolvi o problema. Então, olha o extremo. Eu fui lá, resolvi o problema. Isso é a parte, nossa, incrível. Como é possível? Uma pessoa que não tem faculdade, que só fez até o 2º grau, pulando o muro, só fez as provas, consegue fazer um cálculo de inteligência artificial que nunca apareceu na frente dele. Como isso? Mas aí, naquele mesmo dia, quando eu finalmente voltei para casa, eu precisei da ajuda da minha esposa para cortar as unhas da minha mão. Olha o extremo. Tem uma coisa que todo mundo consegue fazer e eu não consigo. E tem uma coisa que ninguém consegue fazer e eu vou lá e faço. Então, lidar com esses 2 polos dentro do mesmo ser é uma coisa bem É um desafio. complicada. Mais porque a maioria não é, né? Exatamente. Se não fosse uma coisa boa, e não é. Eu sei que às vezes é por falta de conhecimento, né? Mas Então, deixa eu aproveitar mas não esse gancho, porque eu não tenho também conhecimento, apesar de ter crianças na minha família que nasceram com aspecto autista, mas eu não tenho conhecimento, porque como a minha prima, no caso, que participa, que é a mãe da Sofia, é ela que vai nas reuniões, é ela que estuda para aprender e tudo mais, ela que acaba aprendendo. No começo, quando a Sofia era pequenininha, ela até incluiu a gente, assim, para que a gente conseguisse aprender alguma coisa, para que a gente pudesse ter uma convivência melhor para a Sofia. Mas hoje em dia, como eu moro fora do país, a gente acaba se distanciando. Então, o que eu queria pedir para você, assim, porque assim como eu, e ainda tenho familiares com o aspecto, tenho essa dificuldade de entender, muita gente que está escutando a gente, ou que vai escutar a gente, também tem essa dificuldade, né? Então, se você pudesse contar para a gente, assim, brevemente, fica à vontade de usar o tempo que você precisar, mas assim, de uma forma breve, explicar o aspecto autista. Eu sei que ele tem vários níveis, né? E falar um pouquinho assim, qual era ou qual é a tua maior dificuldade hoje e como que você está lidando com isso? Certo. O espectro autista, ele é um cérebro que funciona de uma maneira diferente do padrão normal das pessoas. Eles chamam de espectro porque existe um leque, né, uma variação, assim como nas cores, né, e mesmo uma pessoa estando dentro desse espectro não quer dizer que, eu conheço o meu vizinho que é autista, então eu já posso usar isso como forma para ter algo pronto para saber como eu vou lidar com essa outra pessoa que é autista, sabe? A melhor questão é perguntar mesmo quais são os pontos de apoio e tal. Os autistas, eles costumam
eles estão divididos em categorias de grau de suporte, que significa que o grau de suporte 1, ele precisa de um suporte menor, e tem o 2 e o 3. O 3 precisaria de um suporte maior ainda, né? Muito maior. O meu caso é o suporte 1, mas acaba acontecendo muito das pessoas falarem, é autismo leve, é suporte 1. O suporte 1 não te torna menos autista, e tu precisar do suporte 1 não é suporte 0. As pessoas pensam, não, então eu vou tratar ele como trato qualquer outro que está aqui comigo nesse grupão, porque é isso aí. Acontece muito. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que os autistas, eles não têm empatia. Isso é uma mentira enorme. A gente sente de uma maneira muito mais intensa do que as pessoas, a maioria das pessoas. Tanto é que o contato visual já tem um impacto muito grande, como para uma outra pessoa, às vezes podia ser como um beijo, sabe? E é exatamente por isso que a gente não tem aquele contato visual forte. E outra coisa, né? Eu sei que isso é outra coisa que acontece comigo. Eu, às vezes, estou olhando fixamente ou não estou olhando, né? Eu não consigo fazer aquele que é o natural, que as pessoas ficam meio que dançando entre o olhar para a pessoa e não olhar para a pessoa. Sabe? Eu olhar fixamente se torna super desconfortável, mas ao mesmo tempo não olhar para a pessoa, ela acha que eu não estou prestando atenção nela, ou sei lá. Então, e sobre essa parte da empatia, quando a pessoa me fala, olha, mas eu tenho que receber um feedback claro, sabe? Alguma coisa como, olha, hoje eu não estou bem porque aconteceu isso. Ou feedback claro sobre algo que eu fiz. Falou assim, olha, isso aqui que você falou, isso aqui que eu fiz, eu não gostei porque assim, assim, assim. Pô, vai ficar muito mais claro, eu vou falar, puxa, desculpa, né? Vou procurar melhorar nisso. É óbvio, eu vou sentir na hora, mas se a pessoa achar que isso vai ficar subentendido, que eu vou perceber isso sozinho, não rola. Eu imagino as dificuldades que você passou, então, quando adolescente, né? Eu passei... então, aí depois do diagnóstico, eu voltei atrás e comecei a perceber várias coisas que tinham acontecido comigo. Por muito tempo, eu deixei de ser quem eu era, de verdade, para poder finalmente gerar alguma conexão externa. Eu replicava o comportamento de certos amigos para criar tipo uma conexão com o exterior, quebrando a minha conexão interior. Eu ia lá num evento social, ficava 2 horas, 3 horas, e depois ficava em casa, embaixo de uma mesa, até o dia seguinte, para poder voltar ao normal. Essa Entende? atitude. Eu fiz isso, eu me machuquei por muito tempo na tentativa de gerar uma conexão genuína com outras pessoas. Hoje eu percebo que isso foi um erro, eu tinha que aceitar como eu sou e achar um ponto de equilíbrio ali, e ir com calma, né? Se a gente está se ferindo, não vai valer a pena, porque tu vai quebrar o laço logo contigo mesmo, para poder gerar um laço com uma outra pessoa que tu não sabe nem até que ponto essa pessoa vai corresponder. Não faz nenhum sentido. Então, exatamente. Mas, Lex, hoje você está na IBM. Não, hoje eu estou na Bolsa de Valores do Brasil, estou como engenheiro de software lá. Eu sou uma das pessoas responsáveis por cuidar de um sistema chamado Core lá dentro, que é uma supercalculadora. A B3, né, que é a Bolsa de Valores, ganhou um prêmio na parte de tecnologia como a melhor das Américas e Canadá. Então, pegou todas as bolsas do continente americano, e a parte dela de inovação tecnológica dentro da clearing, que é um dos setores ali, foi a melhor, porque todas essas empresas que têm que ter transações financeiras precisam dessa parte da clearing. E a clearing é onde eu estou. Só que tem muitos sistemas lá dentro, mas todos eles chamam um único sistema em C, que é uma supercalculadora, e ela que calcula as coisas e manda de volta. Essa supercalculadora, o projeto deles final, que é para fazer na nuvem, só 4 pessoas têm autorização de mexer. E eu sou uma delas. Então, as outras 3 pessoas, elas têm mestrado e têm mais de 10 anos de empresa. Eu tenho 1 ano e pouquinho. Responsa, hein? Exatamente.
hoje eu tô nessa. Vamos ver, quanto tempo mais. Eu espero ficar lá ainda mais tempo. Mas vou te falar que o pessoal do LinkedIn os recrutadores aí estão pegando pesado. Então, toda semana tem 2, 3. Eu imagino. Mas a minha... Deixa eu só concluir, desculpa. Mas a minha pergunta... Por que eu perguntei essa questão da empresa, né? Hoje, onde você está, eles sabem de toda a sua história e sua característica e sabem como lidar com tudo isso. No ambiente de trabalho, você... atualmente, você se sente confortável? Ou com as pessoas, eu sei que vai ter realmente a forma de falar e de explicar certas coisas, ou de explicarem para você certas coisas, é diferente, vai ser diferente da sua forma de entender. Mas existe um certo, digamos assim, um ambiente mais favorável? Eles conhecem o seu perfil? Parcialmente, né? As pessoas que estão trabalhando diretamente comigo sabem do autismo. Pouquíssimas pessoas, tipo umas 2, sabem das outras questões de superdotação e altas habilidades. Até porque, de início, eu falava isso abertamente, mas eu acabei percebendo, quem já viu, sei lá, a série Uma Advogada Extraordinária, vai conseguir ter um contexto muito bom daquilo. Acho que foi uma série que vale a pena aí, quem quiser assistir. No primeiro episódio, a pessoa já vai ter uma noção do que eu tô falando. Essa é uma informação que eu comecei a expor com mais cuidado, porque gerava as pessoas se sentiam intimidadas. As pessoas achavam que eu ia pegar o emprego delas, que eu ia ser uma ameaça para elas, né? Que, chega o cara, ele tem que e tal, nananã. Então, as pessoas começaram a achar que por causa disso eu não ia precisar de ajuda. Ou, entende? Tipo, tu não é espertão, então se vira. Coisas nesse sentido, sabe? É triste isso, né? É tão triste isso, porque a gente, mais um podcast que a gente tá fazendo e que a gente vai voltar no mesmo assunto, assim. O ser humano, o dia a dia, né? As pessoas realmente esquecem dos valores humanos. Porque não é porque o cara tem uma habilidade extraordinária, que nem sei qual a porcentagem da população que tem essa habilidade que você tem, esse dom que você tem, mas as dificuldades que ele tem também é da minoria. Exatamente. Então, assim, exatamente. Eu acho que é muita falta de... nem sei que palavra usar. Acho que falta de amor, sabe? Porque você não ter compaixão e não dizer assim, peraí, olha só, eu também tenho as minhas dificuldades, né? A minha insegurança, porque eu acho que primeiro de tudo é insegurança. Você Uma se lembra? pessoa... Mas é difícil explicar para as pessoas, sabia? É muito difícil. Porque é difícil tu ter um molde e a pessoa ter tempo suficiente para entender todo esse contexto, ela ouvir e tal. Porque é muito mais fácil quando a pessoa chega e fala, tu usa uma frase que essa frase vem com um monte de coisas juntas, né? Isso facilita demais. Tipo, eu ando de Harley Davidson, sei lá. Isso não só significa a marca da tua moto, significa que você gosta de moto custom, que provavelmente você está estabilizado financeiramente, que você gosta de viajar a longas distâncias, provavelmente com outros casais, com outras pessoas, que você curte todo um estilo de vestimenta, que provavelmente tal tipo de cabelo. É toda uma cultura que está ali encapsulada numa palavra. E é difícil quando você vira a exceção da exceção. Porque, por mais que os filmes gostam de exemplificar um Rayman, um The Good Doctor, na verdade, a maioria dos autistas, eles têm que ir abaixo da média, não acima da média. E aí, tu chega e fala, nossa, eu realmente estou nessa categoria que os filmes gostam de mostrar. Mas não quer dizer que eu não vou ter dificuldades, que às vezes eu não vou conseguir fazer uma coisa que todo mundo sabe fazer, que parece óbvia. E as pessoas falam, nossa, ele está perguntando esse negócio tão óbvio, como se isso estivesse colocando em xeque a inteligência. Entendi. E eles acabam esquecendo que quanto mais você sabe, mais confortável você fica de admitir o que você não sabe.
As pessoas que não sabem de nada, elas são tão inseguras que elas precisam se agarrar violentamente a mostrar que sabem, porque isso está completamente conectado à autoestima delas. E é isso que é louco. Se tu falar que tu é inteligente, ou que tu tem um QI que, sei lá, 1% da população ou menos tem, é como se dentro da cabeça dela eu estivesse dizendo que ela é burra, em vez de eu dizer que eu sou inteligente. E isso gera todo um efeito dominó emocional e mental que eu comecei a perceber, não é benéfico para mim, não é inteligente fazer isso, não é inteligente expor isso, porque eles vão ver como uma ameaça e vão querer destruir. O sistema é assim, a humanidade, por enquanto, está dessa forma, né? Quem sabe mais para frente a gente melhora nisso. Assim a gente espera, né? Mas Lex, por exemplo, você já viajou para os Estados Unidos? Não. Fazendo um paralelo aqui, né? Traçando um paralelo, eu gosto sempre de trazer isso, abordar isso aqui nos episódios, de como que é a cultura aqui, né? Parte da cultura que a gente já conhece, né? A gente está há 6 anos aqui, então a gente gosta de abordar esse tipo de assunto e comentar, porque muita gente não conhece, né? Ou só ouviu falar, nunca veio, ou conhece a parte que vê nos filmes, né? E realmente muita coisa, a maioria das coisas que aparecem nos filmes é exatamente daquele jeito. Só que tem percepções da cultura que realmente a gente vai perceber mais quando mora, né? Quando vive ali naquele local, naquele país, naquela cidade, o que seja. E aqui, cara, a gente enxerga assim a parte muito boa, interessante da cultura americana. Uma é que ela respeita, ela tem muita estrutura e respeita as diversidades, né? As neurodiversidades, por exemplo. Tem uma estrutura gigantesca com relação a isso, ou com relação ao estudo do autismo aqui. E eu acredito que a cultura americana de não ter muito drama. Eu ia falar sobre isso mesmo. Né? Aqui a gente eles sempre Muito falam bem que lembrado. é o no drama, né? E essa cultura do no drama, eu acho que facilita muito justamente para essas dificuldades que você comenta no relacionamento. Por exemplo, de ter que ser direto e preferir. Eu concordo. Essa coisa que o brasileiro tem de dar tchau 4 vezes antes de ir embora, tipo, ou de marcar um compromisso e chegar 1 hora depois dele e achar que é normal. Todo mundo chega 1 hora depois dele. E não tem hora para terminar, então tu não sabe como manda as pessoas embora. Então, tipo, exato. Eu tenho certeza que aí o meu potencial vai ser explorado, porque aqui já tá batendo num teto, assim, não tem muito para onde ir. Eu tenho certeza que aí pode ser, como eu falei, pode ser numa SpaceX, pode ser na NSA, assim, mas em algum lugar eu vou conseguir me encaixar e usar o meu potencial no máximo, assim, no talo, né, como chama. E aí, então, a questão de não ter tanto drama aqui, cara, ajuda muito nas relações interpessoais, assim. Ajuda muito em como você tem que passar uma informação, como você recebe, e com isso se economiza tempo, até saúde. Porque o drama... Saúde mental. Saúde mental. O drama é uma coisa que engessa, cara, a relação interpessoal. E você perde muito tempo com isso. Perde muito tempo. Aí tem gente que adora o drama e fala, mas o americano é muito seco, o americano é muito isso, muito aquilo. Mas é só uma diferença de cultura, é só isso, na verdade. Então, para quem gosta, né, de não drama, é um lugar muito bom. É ponto de vista mesmo. Ponto de vista, claro. A gente... E o que que é, no final das contas, ser frio e não ser frio, né? É uma coisa interessante para a gente pensar, porque aquelas pessoas que estão te rodeando, que ficam ocupando, digamos, energia mental a semana inteira, que você tem que mandar mensagem, que se manda mensagem você não responde e fica magoado,
E essas pessoas são os teus amigos, mas aí quando você precisa, ele não te ajuda. Então, eu conheço um norte-americano que ele trabalha numa empresa de cibersegurança israelense, que ela é mundial, e eu falei para ele, olha, meu inglês, e para o dia a dia, para o que eu faço, que é ler ou escrever alguma coisa em inglês, tá tranquilo, mas para conversar, tá bem ruim. E ele falou, tá, então a gente vai começar a conversar. E eu falo com ele uma vez por semana. A gente fala um pouquinho. Isso é amor no modo ação. Ele nunca me paparicou. Se eu falar para ele, essa semana não dá, é tranquilo, ele não vai se magoar, não vai parar de fazer. Então, é outro esquema. Então, para mim, isso vale a pena. Muito. Né? A gente genuíno, né? A gente gosta disso também. A gente sempre fala que o americano, quando você convida ele não quer aceitar teu convite, ele simplesmente vai falar não. E pronto, não, obrigado. Ele não vai ficar se explicando por quê, como, que ele tem outro compromisso. ou... Não, hoje não, obrigado. E tá tudo certo. Ai, é tão bom que a gente não tem aquela necessidade também de ficar... Ai, não, olha, sabe o quê? Eu não vou te convidar porque eu convidei o outro fulano. Meu, eu não sei, a gente americanizou nesse sentido, né? Sim, muito. É muito mais simples, mais leve, mais... Parece que isso é normal, sabe? Isso que tem que ser o normal. A gente não pode ficar cheio de dedo, isso tem que ser o normal. E aí é pior, como é aqui, é ainda pior para quem é autista, porque a gente já tem essa coisa de ser mais direto. E a gente está sempre pisando em ovos dentro do trabalho, fora do trabalho, em todos os ambientes, porque é isso, parece que as pessoas se magoam com muita facilidade e você não sabe nem direito o porquê, e parece que você tem que ficar explicando coisas, mas eu me sinto bem desconfortável com isso, porque então eu tenho que expor uma parte da minha vida pessoal, do porquê que sim, o porquê que não, porque senão essa pessoa vai ficar magoada comigo, e isso coloca em xeque até que ponto eu quero ter essa pessoa na minha vida, porque daí a cada X tempo eu tenho que ficar explicando coisas que eu não quero explicar. E aí o pior ainda é quando tu justifica para aquela pessoa e depois chega uma outra pessoa aleatória e sabe alguma coisa sobre ti que não foi tu que falou diretamente, porque é exatamente isso, ela foi, falou para um outro e aquilo chegou em ti. Nossa, isso é péssimo. Então, mas é uma questão de cultura, né? Mas é uma cultura que tua vida toda no Brasil não absorvi ainda. Talvez você... A gente sentiu isso, a gente nasce num lugar, não quer dizer que a gente tem que ficar pro resto da vida lá, não. A vida vai dando oportunidades e a gente vai mudando e você segue o caminho. Bom, eu morei muito tempo em Santa Catarina, muitos anos em Curitiba, que meu pai é de lá, e o André, quando foi para Curitiba, ficou alguns anos também, né? Eu fiquei 4 anos. 4 anos. O André sempre fala assim, antes de vir para os Estados Unidos ou antes de sair do Brasil, é muito bom ir para Curitiba, porque Curitiba é uma cidade muito diferente. Né? A gente tem um jargão, não sei se você conhece, Lex, que fala que curitibano não fala com estranhos, né? Porque a gente se respeita, a gente não tem que ficar só porque é meu vizinho eu tenho que ficar batendo papo, ou só porque é meu parente que eu posso chegar na casa dele a qualquer momento. Então, assim, é um pouco da cultura do curitibano. Então, para mim, quando nós viemos para os Estados Unidos, foi muito rápido para virar essa chave, sabe? Porque eu já estava meio que adaptado, o André também. Eu gosto muito, muito desse estilo, mais reservado, assim. Eu prefiro essa parte reservada, e quando você quer dar acesso, você dá o acesso, e ok. Mas como se diz assim, de bate-pronto, de primeira, vocês têm a reserva, né? Você não precisa já estar todo aberto e vulnerável, né? Eu não gosto muito disso. Amor, a gente tá... eu tô controlando um pouquinho o horário aqui, Lex. A gente já tá meio que caminhando aqui pro final, mas eu queria, antes de ver com o André, como é que tá com as perguntas. O André fez uma lista de perguntas, porque eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo bate-papo. Porque eu dei uma lida na pauta aqui, e assim, não tem... Eu não usei nenhuma ainda. Nenhuma, eu percebi, a gente nem virou a folha. São perguntas muito específicas, principalmente da área, né, da tecnologia,
Eu acho que a gente realmente pode deixar um podcast mais técnico, porque o Lex tem tanta informação para compartilhar com as pessoas, e isso é tão... Ainda é um tabu, né, Lex? Eu não sei como tá isso no Brasil hoje, mas como você tem... Você fala que tem a dificuldade da comunicação, mas você conseguiu se expressar muito bem em levar esse conteúdo, essa informação para gente que é leigo, de uma maneira tão simples. Isso pode ajudar muita gente. Então, eu quero aproveitar também para agradecer você estar disponibilizando o teu tempo para estar compartilhando isso, porque isso é muito rico para levar para as pessoas. Eu espero que as pessoas recebam isso também com o coração aberto, sabe? Com o coração limpo, de se abrir para um novo universo, porque características que você demonstrou hoje com a tua história, né? Contando a tua vida, um pouquinho da tua vida aqui pra gente. Quantas pessoas, quantas crianças, quantos adolescentes passaram por isso? Quanta gente adulta ainda passa e não sabe, né? Então, se reconhecer numa história, se reconhecer numa característica. Posso dizer que tem como buscar ajuda, Alex? O que você diria para essas pessoas? Claro. Eu diria assim, o autismo, se você recebeu o diagnóstico, lembre-se que ele é uma parte de quem você é. Ele não é você. Ele não te define. Ele define uma fatia de quem é você. Ainda tem muita coisa que dá para melhorar. Ainda ninguém está dando uma sentença definitiva na sua vida de quão longe você pode chegar. Você não precisa ficar dependendo de apoio governamental, nada assim. Existem casos que sim. Eu sei que existem casos que sim. A pergunta que eu estou jogando no ar é: você é um desses casos? Tem certeza? Não deixa isso te definir. Não deixa isso se transformar numa muleta para você. Tá bom? Eu estou aqui, tenho um monte de dificuldades, não sou perfeito, muito longe disso, mas estou aqui, estou pagando minhas contas, estou sustentando minha família, estou cuidando da minha filha, que já foi diagnosticada também, a não viver o que eu vivi, de ter que receber um diagnóstico aos 20 e poucos anos, e não ter que passar pelo que eu passei, né? A dor ainda acontece. Tu vê a pureza de se elas ir num parquinho, chegar 2, 3 meninas, e elas chegarem e falar: oi, vamos brincar juntas? Já bem direto ao ponto. E as meninas se entreolharem assim e falarem: não, irem embora. Tá bom. E ela fica assim, parada, sem saber como reagir. A gente fica triste de ver isso. Mas pelo menos ela vai ter um pai que vai poder sentar do lado dela e conversar sobre isso, sobre como funcionam as relações sociais, sobre o fato da criança aceitar ou não pode interferir em como ela se sente sobre ela mesma e coisas assim, conversas que eu não tive. Meus pais estavam ocupados demais com os próprios problemas para perceber o que estava acontecendo comigo. E isso ainda é verdade. Eles ainda estão tentando resolver os mesmos problemas. Eu nem sei como que eu continuo depois de uma mensagem dessa. A gente que... Eu não consigo falar. Então, cara, essa sua mensagem foi de grande importância e sinceridade. Obrigado. Obrigado, porque isso vai tocar o coração de muita gente e de muitas famílias para ter mais atenção e procurar ajuda quando necessário, para ajudar a fazer com que aquela vida, aquela pessoa tenha um dia a dia melhor, né? Com menos dores, digamos assim. E você serve de um grande exemplo, né, cara? De ter chegado a essa idade, formado família, conseguir falar sobre o assunto e conseguir ajudar agora outros também, né? Ajudando outros a identificarem
a lidarem e terem uma vida melhor, né? Um dia a dia melhor, uma vida melhor e desenvolver toda a habilidade possível, independente dessa questão de uma fatia somente, como você falou, que a pessoa é, né? É simplesmente uma fatia dela, não o todo. Cara, isso vai ficar para a história. Foi muito importante você ter falado isso. Isso é uma maneira linda de ver, né? De enxergar essa questão. Obrigado mesmo. A gente Eu que agradeço. tem aqui no finalzinho do nosso bate-papo 2 perguntas que normalmente a gente faz para os nossos convidados, que é um momento de reflexão. E a gente falou tanto da infância, né? Você contou a tua história, mas se você pudesse olhar pro Lex quando criança, quando menino, eu não vou te dizer que idade, eu vou deixar que você imagine aquela criança lá. Manda uma mensagem para ele. Que mensagem você mandaria? Eu diria que vai dar tudo certo. Eu só daria um abraço e diria: fica tranquilo que vai dar tudo certo. Boa. Consegue imaginar e compartilhar com a gente o que você que tá passando na sua cabeça quando você olha pro Lex daqui 20 anos? 30 anos? Eu não faço ideia de onde é que eu vou estar. Quem sabe já vou ter minha própria empresa nos Estados Unidos aí, fazer uns robôs do Tony Stark. Mas... Boa, mas eu falaria: para de vez em quando e olha para trás. E vê tudo que tu viveu para estar onde tu está hoje. Muito, muito bom. Perfeito, isso aí. E vai fazendo aquela... Uma reflexão, né? reflexão maravilhosa que é importante a gente fazer, sim. Lex, se deixar eu e o André, a gente fica conversando mais umas 2 horas aqui, sabe? Eu vou controlando o horário, porque eu sei que a gente, né, tinha combinado um pouquinho e a gente acabou se estendendo pelos problemas técnicos. E quero aproveitar, assim, agradecer a tua paciência de dedicar teu tempo, de estar aqui, de entender os problemas técnicos que a gente teve hoje. Agradecer, assim, ó, a informação que você passou. Amor, que... Eu quero fazer... Eu esqueci, eu tenho que fazer essa pergunta. Tá bom, a última. Prometo, é uma pergunta só agora. Cara, seguinte. Qual conselho você daria para jovens autistas interessados em carreiras tecnológicas? Olha a responsa, hein? Procura uma empresa chamada Especialisterne. Uau, adorei! Peraí, vamos lá. Não, falar com alguém que vai direto ao ponto é isso, né? A gente não precisa de rodeios. Especialista... Como que é? Qual que é o nome? Desculpa. Especialisterne. Começa com S mudo, Especialisterne, que em um outro idioma significa os especialistas, né? A gente coloca aqui na edição. Isso começou como uma ideia, há muitos anos atrás, de um pai de um jovem que foi diagnosticado como autista, e ele começou a ter essa preocupação sobre como é que ia ser o futuro desse filho. Hoje, isso é uma organização sem fins lucrativos de nível mundial, que ajuda várias pessoas com autismo. Inclusive, eles dão alguns treinamentos nessa questão de relação interpessoal. E alguns deles, em alguns países, eles têm contatos com algumas empresas, apresentam, fazem essa ponte. Todo mundo lá dentro são pessoas maravilhosas, estão lá de coração mesmo, não é pelo salário, porque eles não ganham muito. Então, se fosse para dar uma dica, eu daria essa: procura Especialisterne. Excelente dica. Maravilhoso. Fechar com chave de ouro. Lex,
quer deixar o teu arroba aqui? Como que as pessoas, quem estiver ouvindo aqui esse podcast, quiser entrar em contato contigo, quer deixar o teu LinkedIn, fica à vontade. O que você se sentir à vontade? Uhum. Lá no LinkedIn é só procurar por LexTech. Seria L3X e Tech, né? Que seria TECH. A gente coloca aqui na edição para o pessoal, o link para o pessoal encontrar. Aham. Maravilha. Isso mesmo. Só achar lá meu LinkedIn, vai ter um pouquinho mais da minha história lá. Maravilha, amor. E você, onde que as pessoas te encontram? No Insta, @AndréQuaglio1 e no LinkedIn André Quaglio. Maravilha. Meu arroba é o Gabi Zaleski. Esse foi mais um podcast incrível, emocionante. Eu me emocionei aqui no final. E eu agradeço mais uma vez de coração aberto, assim, a tua participação, Lex. E eu já tô super animada para o próximo podcast que você vai vir gravar. Quem sabe até pessoalmente, não? Adorei. Vai ser. Seria ótimo. Obrigada, muito obrigado, viu? Por vocês terem convidado para esse podcast. Foi muito legal, foi uma experiência bem interessante. A gente que agradece. Vai ter mais. Vamos agendar o próximo. Já faltou muita coisa aqui ainda. Talvez a gente agende um complemento desse. E depois a gente vai falar de mais partes tecnológicas também, sobre tecnologia, né? E, cara, mil agradecimentos já antecipados. Prazer falar com você aqui, participar um pouquinho da sua vida, da sua experiência. Fica bem aí, um beijão para todos, beijo para a família e até a próxima. Até a próxima. Igualmente. Bye, bye. Até. Até mais.